Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe sua curtida, faça seu comentário e ative o sininho também, que é bem importante. E hoje vamos falar a respeito de The Last Man on Earth, O Último Homem na Terra. Esse é um seriado, acho que de 2015, e ele é bem interessante. Por quê? Porque ele mostra um futuro distópico de uma pandemia que foi muitas vezes pior, dizimou a raça humana e já previu, né, para 2020 essa pandemia, né, o filme de 2015. Então vocês viram que já tinha uma previsão, né, nessa parte aí ele acertou. Graças a Deus não aconteceu o que aconteceu no mundo dele lá, que não sobrou quase nada, ninguém. Mas ele lá é o Phil, que é o personagem principal. Ele é supostamente lá, entre aspas, lá o último homem na Terra. E como que vive esse fio? Como que é a questão psicanalítica dessa pessoa, né? Ele primeiro tem um objetivo, né? Ele vai procurar por todos os estados ali da América do Norte, México, Canadá, vai procurar se encontra alguma pessoa e ele deixa recados na placa falando que ele está em Tucson, né? Que é onde ele decidiu morar lá. E como ele não acha ninguém, né? Ele tem umas discussões com Deus lá, né? E cobra Deus, né? O porquê dessa essa miséria na vida dele. E ele começa a entrar naquele mundo de Peter Pan. Qual que é o mundo de Peter Pan, né? É um cara que ele vai viver à base de bebida, pornografia e só. Ele não tem objetivo na vida dele, o objetivo dele, ele perdeu todas as esperanças e ele vive que não o Peter Pan, né? Até certo ponto, né, é razoável, né, a gente pensar isso. Poxa, o cara só sobrou ele na Terra. Você imagine, né? Você nessa situação, né? Nós nessa situação. Perdeu todas as esperanças, né? Talvez se ele tivesse outro tipo de personalidade, a gente já vai entrar em como realmente a personalidade dessa pessoa e por que talvez que ele tenha essa tendência. Mas nós teríamos momentos de desespero, obviamente, e talvez, né, a nossa autoestima, o nosso narcisismo positivo faria que nós tentássemos construir alguma coisa, né, deixar algum legado, fazer alguma coisa de útil, né, para estar ajudando aí, talvez alguém aparecesse, né? Mas não, ele decide realmente avacalhar de vez. E eu tava revendo o seriado aí, está na Star Mais, para quem quiser tiver interesse. Ele fica 5 meses totalmente avacalhado, totalmente, deixa a barba crescer, fica porcalhão, ele faz cocô numa piscina e deixa toda a região ali fedendo, né? Porque fica um esgoto a céu aberto. E daí de repente entra Carol, né? Eles descobrem que tem outra pessoa. Essa pessoa chega, né? Através dos recados dele, chega a Tucson. E aí que começa a realmente a gente entender quem é o Phil, né? A princípio ele fica em choque, nossa, é uma mulher, melhor ainda, né? Porque ele já estava desesperado, né? Em relação a isso. Só que ele meio que rejeita ela. Ele não acha ela atraente, ele não se sente que bateu, né? Bateu o estilo dele, da maneira que ele imaginava, né? Porque isso também se dá à pornografia, né? Você pode ver aí o Terry Crews falando a respeito disso, porque a partir do momento que a pessoa fica viciada em pornografia, ela coloca qualquer mulher, estou falando no caso do masculino, ou qualquer homem, no caso do feminino, né? Ele coloca a pessoa desejada no mesmo padrão daquelas supermodelos, daqueles supermodelos que ela está visualizando. Então, qualquer outra pessoa comum, né, a pessoa da vida real aqui, que não é uma pessoa que fica na academia toda hora, não é uma pessoa que faz tratamento estético, toda pessoa que aparecer obviamente vai estar muito abaixo daquele padrão. E foi isso que ele achou dela, né? Ele achava ela chata, ela realmente é um pouco
um pouco histérica, assim por dizer, né? Ela é uma pessoa muito fala bastante, né? Talvez também porque ter ficado sem ninguém todo esse tempo. E ela tem umas peculiaridades também, né? Mas nada muito grave, né? E por causa disso ele já começa tudo que ela faz ele rejeita, né? Então aí a gente começa a ver como que é a personalidade do Phil. O Phil ele é um narcisista, né? Não só pela essa questão aí da dureza que ele teve que enfrentar toda essa solidão sozinho e ficou todo esse tempo aí nesse mito do Peter Pan, como ele mantém esse tipo de comportamento, mostrando ser um narcisista nato, né? Então ele rejeita totalmente as coisas que ela fala, ela pede uma coisa para ele não faz, não faz direito, ou faz o contrário, né? E para eles terem relação, ela fala que ela tem que casar. E ele esperneia, não sei o que, no fim ele casa, né? Só para conseguir ter relação. E desgraça pouco é bobagem, como dizia um professor meu. Uns dias depois aparece uma outra, que realmente é uma mulher, assim, um padrão de beleza muito mais bonito, e ele fica louco por essa outra mulher. Aí começam as manipulações dele, né? No caso da Carol, que foi a primeira lá, ele faz a rejeição, né? Ele se torna uma pessoa totalmente responsiva, né? Ela não quer fazer nada que a mulher fala, quer tudo do jeito dele. E a mulher, ela serve como uma consciência. Então, se a gente olhar para o mito do Peter Pan, o Phil é o Peter Pan. E essa Carol seria a Wendy, é aquela mulher que traz ele pro real. Ela fala assim: como assim você, uma pessoa, né? Não faz o cocô lá num lugar adequado, você fica fazendo aqui. Ah, eu vou fazer assim, ponto, acabou, é o que ele fala, né? Mas é a questão, por exemplo, moral, a questão religiosa, ele não dá a mínima, né? Então você vê que ele é realmente um narcisista nato. Daí aparece essa outra mulher, que é a Melissa, muito bonita e tal, e e ele faz de várias armações ali, ele tenta manipulações ali para quê? Para ele conseguir ter relação sexual com as duas. No fim, né, as duas elas conversam entre si, que para o bem da humanidade, né, e que não tenham os filhos da mesma mãe tendo que se relacionar entre si. Então talvez seria interessante ele ter filho com uma e ter filho com outra, eles chegam a um acordo. Só que daí ele faz uma coisa tão estardalhatosa que ele acaba chamando a atenção de uma quarta pessoa, que aí entra um outro homem aí no assunto, né? E aí aquela bela mulher lá que era que ele estava apaixonado, que ele chega a se declarar para ela, mesmo estando casado com a Carol, que é a que ele queria, né? Que é o ideal, né? É a sininho da vida dele, da mente dele. Acaba ficando com o Todd, que é esse outro homem que acaba aparecendo lá. E tudo bem, ele fica fazendo essas manipulações, ele fica enciumado com a relação lá do Todd, porque ele se viu forçado, né, a ter que se casar tal. Ele se vê forçado a muitas coisas, né, porque ele quer viver naquela inconsciência narcisista dele, né, naquele, naquele mundo que girava só ele sendo o único da Terra, ele que mandava em tudo, ele que fazia em tudo, e ele tá ainda nesse egocentrismo dele. Aí aparece duas outras mulheres, né? Ele xinga Deus, tal, não sei o que, conversa com Deus, depois pede desculpa, e de repente aparece um carro com mais duas mulheres, uma mulher de meia idade e outra mais jovem. Qual que é a ideia dele? Em vez dele falar que ele é casado, falar que ele tem outras pessoas, ele tenta fazer uma vida paralela com essas outras duas mulheres. É claro que a mentira tem perna curta. E ele acaba sendo descoberto aí nessas armações, manipulações dele, porque ele queria estar tendo uma relação lá com a Carol ainda e ter relacionamento com as outras duas, mas acabam cruzando o caminho e vocês veem que a mentira do narcisista acaba por fim, né, sendo descoberta. E os narcisistas têm realmente essas mudanças assim de modo operante, eles tentam manipular, se vê que um jeito não dá certo, eles tentam
de outra maneira. Então, para vocês verem um personagem assim, narcisista nato, assistam então esse seriado aí que é O Último Homem na Terra. E o último homem na Terra é um narcisista, tá? Mas tem outras pessoas e depois vai aparecendo, as coisas vão se tornando mais complexas. E mais pra frente talvez eu fale mais a respeito aí desse seriado. E é isso aí, pessoal. Não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais psicanálise. Um abraço, fui!